Eu acho que antes eu não saberia responder isso, mas acredito que seja Robson Crusoe. Na verdade, eu tinha um sentimento quando eu peguei esse livro pela primeira vez, mas eu não sabia como dizer o que era aquilo. Então era um sentimento sem nome. Eu vi que a ideia do Robson Crusoe, ele é a melhor e mais perfeita definição do que é leitura para mim. Depois de ter lido Robson Crusoe, foi o momento em que eu realmente senti que tinha me entregado nesse mundo, que eu tinha entrado para o mundo da literatura, e foi quando eu avistei e me deram esse livro. Foi retirado da estante e me deram o livro. Eu sabia que tinha algo de especial ali, eu sabia que aquele de fato era o meu primeiro livro, um livro que eu ia abraçar e me entregar mais para a literatura, mas eu só consigo responder isso agora. Eu só consigo dar nome para esse sentimento agora, porque antes eu era muito nova e eu só sentia, eu não conseguia definir o que era aquilo. A resposta é Robson Crusoe, do autor Daniel Defoe. Foi o livro que de fato eu senti que entrei no mundo dos livros, de sentir de fato essas histórias e de me comunicar de alguma forma durante a leitura. Um livro que eu não viveria certamente seria 1984, mas se a gente parar pra pensar, a gente vive um pouco disso, né? Ou até muito. Acho que viver num cenário eu viveria em qualquer um dos livros da Jane Austen, porque esses livros me passam uma sensação de que eu estou realmente vivendo aquilo e eu não consigo largar esse livro até que eu me sinta completamente dentro daquele cenário, dentro daquela história. Então não tem outro livro, outro cenário melhor. Praticamente todos. Os personagens dos livros, meus livros favoritos, que eu mais gosto, sempre tomam as piores decisões. O que faz parte, a gente toma sempre decisões ruins o tempo todo. Personagens como Raskolnikov, ou Gatsby, ou Anna Karenina, Emma Bovary até, a gente sabe que eles têm motivos e decisões que tomam muito diferentes, impulsionados por algo muito diferente, mas ainda assim não deixam de ser péssimas decisões, como acabar com a própria vida, cometer um assassinato ou ainda viver no passado. E da mesma forma, como que eu posso julgá-los? Então é difícil escolher um conselho. Talvez eu tenha esse desejo de dar conselho para eles porque talvez eles precisem, ou só de uma terapia. Mas eu também preciso de conselhos. Se por acaso esses personagens não tivessem tomado essas decisões, muito provavelmente não teríamos livro, não teríamos história. Então, como não ser mais realista? Esses livros contam as mazelas e contam segredos mais podres e insanos, os criminosos, e depois a redenção, depois a compreensão de que não era necessário fazer aquilo. Então, quem sabe eu não precise aconselhá-los a nada. O próprio tempo que leva o livro, o desenvolvimento desses personagens, ele mesmo vai achar o conselho que ele precisa dentro da própria vida e dentro da própria história. O que eu mais gosto seria o desenvolvimento do personagem. Então, quando o autor consegue desenvolver e convencer você, o leitor, que aquele personagem de fato ele mudou, pra mim é magistral. E pra mim é nesse momento que você sabe diferenciar quando o autor é excelente, quando o autor é bom, mediano, porque é justamente essa técnica, esse convencimento de que aquela história que está acontecendo, ela é verossímil, é uma história que pode te tocar e te impactar de alguma forma. Então sim, durante a leitura eu consideraria que essa é a melhor forma de escrita de um autor, quando a gente consegue se convencer disso. Eu gosto disso em vários livros, mas quem eu penso primeiro é o Levin, em Anna Karenina, de Tolstói. Ele é aquele personagem que teve uma ideia sobre um assunto e ele foi mudando e desenvolvendo melhor essa ideia e vendo que não era tão bem assim, até chegar no final e você vê o ápice desse personagem e de como você sai de um gosto totalmente diferente de um ponto para outro, quando você vê esse desenvolvimento ocorrer. A resposta que eu vou dar é um tanto assustadora, porque o livro que eu escolheria nessa pergunta seria As Flores do Mal, de Baudelaire. É o primeiro que vem à minha mente e acho que eu tenho um certo receio, um medo. Esse livro me representaria? Esse livro teria um pouco da minha personalidade e talvez, ou com muita certeza eu diria, ele me inspiraria para escrever coisas. Ele me trouxe identificação, sim, e é um livro pessimista.
É um livro pessimista dentro de um mundo em que as pessoas querem viver o otimismo exageradamente. Eu sou pessimista o tempo todo. Durante o processo de uma criação, sempre acho que vai dar errado. E no final dá certo. Então, de novo, o otimismo acaba ganhando, o positivo acaba ganhando. Por que As Flores do Mal? Esse livro tem um poema que pra mim é um dos favoritos, que se chama A Reversibilidade. É o momento em que você quer tanto estar positivo sobre algo e esquece das coisas ruins, que eu gosto de viver em cenários em que eu não quero pensar nas coisas ruins que aconteceriam comigo. Eu quero só viver nas coisas boas, como viver nos cenários de Jane Austen. Mas ao mesmo tempo, eu sei que eu não sou assim. Isso é uma ideia do que eu quero viver, do que eu gostaria de viver. Mas quem eu sou Flores do Mal. Anjo só de alegria, sabeis da aflição? E ele vai relatando a partir de tudo. Um anjo da alegria, um anjo do bem, da bondade, da saúde, da beleza. E o anjo da beleza perfeito, que é anjo da beleza, sabeis do enrugar. Esse pessimismo é tão real que eu não conseguiria não me identificar. Então, respondendo a sua pergunta, o livro mais potente que eu já li é As Flores do Mal. A realidade não está atrelada a uma vida totalmente feliz. A gente tem momentos também ruins. Quem nunca pensou nisso? Tudo tá indo tão certo, então vai acontecer uma coisa errada. Como se nós não fôssemos dignos da felicidade plena. Mas que você também tem que ter ciência que faz parte do processo da vida. Mas por que esse livro é potente? Porque depois de ler As Flores do Mal, é justamente isso que eu senti. É justamente essa reflexão que eu pensei sobre a vida e principalmente sobre mim. Romantizar a vida, eu acho que é o primeiro que vem na minha mente, é Dead Poets Society, que na tradução seria A Sociedade dos Poetas Mortos. Foi um filme e um livro tão delicado sobre a vida também, mas principalmente porque ele é conhecido por causa do Dark Academia, não sei se já ouviu falar, mas é um estilo de vida muito usado. Se você jogar nas redes sociais, você vai ver que você segue várias etiquetas de vestimenta, de tipos de livros que você deve ler dentro desse estilo, e também o seu comportamento. Isso tem vários autores que falam sobre, mas principalmente esse, em que é uma vida sempre universitária, em que você tem que viver muito no frio, se aconchegar ali no frio. Um livro que tem sempre aqueles personagens que são muito intelectuais. Tem pensamentos mórbidos e falam muito sobre literatura grega o tempo todo. E por que romantizar a vida dessa forma? Por que romantizar a vida nisso? Mas é por conta do visual. O visual mais frio, mais aconchegante. Não, eu gosto muito do Dark Academia. Eu gosto muito de pesquisar, eu gosto muito de estudar certos assuntos. Quem me acompanha aqui sabe que eu faço muito isso através das curiosidades. Faz muito parte de como eu poderia romantizar a minha vida. Acho que muitos me fazem pensar sobre a vida. Até outros livros que eu citei aqui antes me fazem assim. Mas, para responder um outro, e respondendo somente um, seria David Copperfield, de Charles Dickens. É um livro que tem a sua formação de caráter pelo personagem, a gente vê desde o seu nascimento. E esse livro é considerado o filho do Charles Dickens, então isso já diz muito respeito ao próprio autor. David Copperfield, as iniciais de seus nomes é ao contrário de Charles Dickens, então isso tem muito a ver também com a dedicação que ele colocou nesse livro, por ter a ver com a sua história. Então a partir daí a gente vê muito do que nós podemos indagar sobre essa obra e sobre a nossa vida. Então os personagens que fazem parte de sua vida, de que forma eles vão entrar na sua vida, e toda a jornada do David Copperfield que ele vai ter do início ao fim, e os aprendizados e o amadurecimento. Por isso que é um romance de formação. E é um dos estilos que eu mais gosto também na literatura, porque é aquele momento que você se coloca como o personagem. E você aprende junto com ele, você aprende que a vida tem tudo disso. Essa seria fácil de responder, porque todo o meu gosto literário, ele é triste. Eu adoro também os momentos felizes. E não é um sentimento ruim. Não tem problema você ficar um pouco triste de vez em quando. Pode parecer chato falar isso, mas eu acho necessário.
Muito necessário a gente ter tristeza nas histórias, muito necessário a gente ver um personagem passando por esses problemas, porque na queda a gente sempre encontra a subida alguma vez na vida. Colocaria então a resposta para essa pergunta de uma única cena que aparece no livro, que é aterrorizante para mim. E eu não vou citá-la em detalhes, porque isso pode ser um spoiler e acabar com a experiência de alguém. E é por causa desse momento e de outros que vão aparecer na história que a gente deve usar isso como uma lição para nossa vida. E é ainda mais aterrorizante quando a decisão de tomar essa atitude tão forte veio de uma criança, que envolveu outras crianças. E é uma das cenas muito bem escritas e te fez colocar naquele momento e na pele de um personagem olhando uma cena aterrorizante. Todas as cenas mais fortes que eu já vi nos livros, mais tristes e pesadas, e intensas, você nunca tinha visto ser retratada. Nunca na minha vida. A melhor de todas as formas pra mim, que é algo que é a primeira coisa que eu noto num livro, é a narrativa. Eu adoro narrativas, fiz trabalho de faculdade sobre isso, meu trabalho de conclusão. Então as várias facetas que um personagem ou que alguém onipresente, onisciente pode ter, aquilo que vai nos guiar pela história é o mais fundamental. Eu tenho visto muito isso durante a minha leitura de Ulisses, do James Joyce, como ele conseguiu usar não a narrativa o tempo todo. E ele usou muito o fluxo de consciência e o monólogo interior como algo que vai, de fato, nos levar para a história e conhecer os personagens. Não é o narrador. Narrativa é tudo. Desde a narrativa real, do conceito narrativa, até um outro estilo que pode te levar também para a história, envolvendo a criatividade do autor. É incrível, incrível. Acabou? Essas foram as 10 perguntas, então eu espero que você tenha gostado. Vou deixar fixado aí nos comentários, caso você queira responder. Fique livre para falar do jeito que quiser ou quantas quiser responder também, a gente se conhecer melhor. Tchau!